Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, nesta semana em que a Diocese de Angra recebeu o 62º Encontro Nacional dos Secretariados Diocesanos da Catequese. Já lá vamos, para já, a atualidade com as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em 2025. Decorrem de 23 a 29 de maio. Este ano as festas serão presididas pelo novo arcebispo de Boston, Dom Richard Henning, adiantou o reitor cônego Manuel Carlos Alves. As festas este ano serão presididas por Dom Richard Henning, arcebispo de Boston, Estados Unidos, sucessor do cardeal Sean O'Malley, que por 2 vezes participou e presidiu estas festas. É uma presidência que muito nos honra, quer o santuário, quer a Diocese de Angra e também as comunidades açorianas da diáspora, que aproveitamos para saudar, convidar e acolher. O tríduo preparatório será presidido pelo padre açoriano José Paulo Machado, pároco da Fajã de Baixo, na ilha de São Miguel. Terminada a procissão da mudança no sábado, a imagem irá para a igreja de São José, para a vigília noturna. Neste ano jubilar da Esperança, confiamos a organização da vigília ao Serviço Pastoral da Juventude. Muitas pessoas fazem a promessa de passar a noite com o Senhor e, apesar da igreja de São José ser a maior da ilha, torna-se pequena para acolher tantos peregrinos. Por isso, aproveito para pedir às pessoas que não sejam indiferentes ao cansaço daqueles que vêm de longe a pé e também têm direito a estar um pouco de tempo com o Senhor. Também para a juventude está orientada a Via Lucis, tal como já foi referido, é ocorrer ao princípio da noite da quinta-feira, de que falará depois a doutora Ana Paula Andrade. No domingo, dia 25 de maio, pelas 8 da manhã, e à semelhança do ano passado, será celebrada missa em inglês na Igreja de São José, destinada a turistas e imigrantes. A capa deste ano tem o número 25 e foi utilizada no ano jubilar de 2000, oferta de José António Estrela dos Estados Unidos. A grande novidade desta edição das festas é mesmo a estreia de uma Via Lucis, que acontecerá no Forte de São Brás, na quinta-feira, 29 de maio, a quinta-feira do Senhor Santo Cristo, que marca também o encerramento da festa. Trata-se de um musical com os 14 quadros da ressurreição de Jesus, pensado e escrito pelo padre José Júlio Rocha e musicado pela maestrina Ana Paula Andrade, que tem a direção artística deste musical. A Igreja de Nossa Senhora dos Milagres, na Serreta, celebra dia 7 de maio 19 anos de elevação a santuário diocesano, de olhos postos no restauro do retábulo do altar-mor. A cortina vermelha a toda a largura da capela do altar-mor antecipa a instalação de um estaleiro que já está montado há 15 meses por força do volume de trabalho que foi aumentando à medida que a intervenção começou a ser feita. A nossa primeira intervenção era só no intercúneo do lado da epístola, que havia um descaimento de 3 a 5 centímetros, mas após o início da intervenção e a montagem dos andames, verificou-se que era necessário quase uma desmontagem integral do retábulo e o seu tratamento, porque apresentava perigo de colapso. Hoje os trabalhos têm-se desenvolvido normalmente, mas com alguma morosidade, porque temos detectado muitos elementos estruturais em avançado estado de podridão. Todos os elementos metálicos que faziam a fixação e a ligação entre os mesmos estavam completamente corroídos. E também havia algumas zonas que apresentavam algum descaimento. Tivemos que corrigir, acabámos por corrigir o retábulo todo. O passo seguinte agora será o levantamento de repintos, porque quando retiramos os ornatos do retábulo, verificámos que existia pintura original e estamos a levantar as várias camadas de pintura para descobrir a pintura original, que é à base dos marmoreados, como era a moda no século XIX em muitas igrejas. Isso é um trabalho que é muito moroso e vai demorar bastante tempo, porque isto é um trabalho difícil. David Silva, da empresa jorgense Acroate, que trabalha há 15 meses na obra do Santuário Terceirense, garante que no final os devotos poderão ver o retábulo direito
aprumado e com a policromia original. A festa de Nossa Senhora dos Milagres acontece no segundo fim de semana de setembro, mas ainda não será este ano que os peregrinos verão a obra de restauro concluída. Os repintes serão agora o passo seguinte, mas são morosos. A promessa é que na próxima Páscoa tudo esteja terminado. Eu creio, nós cremos, de Niceia ao Hoje da Catequese. Foi o tema do 62º Encontro Nacional dos Secretariados Diocesanos da Catequese, que aconteceu em Angra do Heroísmo, de 1 a 3 de maio. O encontro reuniu no Seminário Episcopal de Angra 18 dos 20 secretariados diocesanos deste setor e ainda outros catequistas e também dirigentes de catequese de 3 ilhas açorianas. A abertura do encontro ficou a cargo do cônego Adriano Borges, especialista em História da Igreja, com a conferência O Concílio de Niceia, Contexto Histórico no Oriente e no Ocidente, Antecedentes e Consequências. As causas que conduziram até ao Concílio de Niceia, em 325, o enredo, vamos dizer assim, dentro de Niceia, que foi muito complicado. Foi um concílio que, para ter realmente um consentimento um pouco mais generalizado de toda a Igreja, levou 50 anos. E durante esses 50 anos, muitas discussões, muitas brigas, muitas intromissões do poder político da altura, dos imperadores. Vagávamos um bocadinho ao sabor daquilo que eram as ideias dos imperadores, as ideias que tinham para o Império, mas também para a Igreja. E tendo sempre como base inicial aquilo que foi a vontade de Constantino de um império, uma religião, um Deus. E, portanto, unificar o império desta forma, através da religião, porque era um império de tal forma vasto que era quase impossível. E ele percebeu que não seriam nem os seus generais que facilmente o traíam, nem aqueles que ele poderia pôr à frente, os governadores que ele poderia pôr à frente de cada uma das províncias, mas que a Igreja tinha uma capacidade de mobilizar, mas ao mesmo tempo também de traçar objetivos e propósitos, e que o Império entrava naturalmente nisso. E depois as conclusões que daí advieram e as consequências para a Igreja, 1700 anos depois, que continua a ser o chamado Superconcílio, o primeiro concílio de Niceia. Para o padre Pedro Lima, teólogo açoriano, o concílio de Niceia é uma revolução teológica, onde a comunhão eclesial e a sinodalidade se exprimem de forma evidente. Estamos perante o primeiro grande concílio ecuménico, 325, estamos a 1700 anos de distância. Como eu referi aqui, poderia o imperador, que tinha capacidade para isso, resolver a questão sozinho, mas quis reunir-se em assembleia com 318 padres conciliares para discutir, promulgar, aprofundar este tema e podê-lo defini-lo em conjunto. Por isso, o credo de Niceia começa com o termo cremos, em plural, enquanto que o símbolo da fé, que provém do século II, inicia com creio. É uma afirmação batismal, pessoal e consciente. Portanto, estamos perante a Igreja, uma Igreja sinodal, que está já a falar publicamente após um período de Assembleia. O presidente da Comissão Episcopal da Educação e Doutrina da Fé, Dom António Augusto Azevedo, diz que o desafio é agora passar esta fé do credo às gerações vindouras. Levam uma experiência de encontro, que é a primeira finalidade destes encontros nacionais, já com mais de 60 anos. Não há muitas coisas da Igreja que tenham esta sequência durante um período tão longo anual. Portanto, essa ideia de encontro quer dizer de espírito sinodal, prático, concreto, concretizado. Em segundo lugar, levam também uma digamos assim, uma valorização, uma redescoberta que este ano jubilar nos propõe, a redescoberta do símbolo da nossa fé, do credo de Niceia. Evidentemente, nasceu num contexto muito concreto, sobre o qual vale a pena pensar e refletir, mas, sobretudo, deve ser uma preocupação dos catequistas hoje, digamos assim, a transmissão desta mesma fé. O credo de Niceia, do ponto de vista pastoral, foi de resto o tema da conferência do cônego Hélder Fonseca Mendes. O sacerdote recorda que o credo deve ser tido como uma oportunidade e nunca como um problema. Há uma primeira fase, se quisermos missionária, o primeiro anúncio, em que o credo não é propriamente para essa fase. Seria numa fase propriamente catequética e, portanto, nesse sentido é que há uma grande ligação entre catequese e credo, porque aquilo que são as propriedades do credo
fixado no essencial, sistemático, orgânico, pensado, é também aquilo que depois deve ser a catequese. Também é sistemática, orgânica, deve-se concentrar no essencial, é que é uma relação. E não é um problema, porque é uma explicitação da fé dos apóstolos, e o que pode ajudar é os catequistas ou a catequese a explicitar a fé como resposta e não como problema. Uma vez que o mistério permanece sempre, e depois temos que ter a linguagem o menos mal possível para que se possa dizer o melhor possível o mistério de Deus. Já o padre Jacobo Vasconcelos, diretor do Serviço Diocesano da Evangelização, Catequese e Missão, faz um balanço positivo do encontro nos Açores e diz que foi profícuo no fornecimento de ferramentas para narrar a fé. O Serviço Diocesano de Catequese colhe aquilo que foram as sínteses fundamentais que agora penso que no plenário final ficaram bastante elucidadas e que são um verdadeiro apelo para que a nossa catequese seja cada vez mais experiencial e mais ligada à experiência pessoal, sem, com isso, tirar valor à experiência comunitária. Ou seja, o título deste encontro, por acaso, é bastante elucidativo, quando se diz eu creio, nós queremos, estamos a acentuar as duas dimensões, ou seja, uma fé narrativa, e de facto assim deve ser, aliás o credo hebraico é assim, e nós temos a tendência a ter uma fé mais positiva, e penso que este encontro pode ser uma rampa de lançamento, não só para o nosso secretariado diocesano, mas mesmo para o secretariado nacional, nos materiais que está a preparar para o futuro, ter mais em conta a necessidade de se narrar a fé narrada. Eu lembro-me quando estava a estudar em Roma, tive um professor que era um grande catequeta, que ajudou muito o SNEC noutros anos, o professor Enzo Biemi. Ele falava muito na necessidade de nós narrarmos a nossa experiência de fé. O italiano até chamavam o racconto, o recontar a nossa experiência de fé. Isso é importante porque ajuda-nos a encarnar na vida aquilo que são os valores em que nós acreditamos, o Evangelho que nós professamos, e a perceber que Jesus é parte integrante da história. Não é uma ideia, não é uma abstração, é o sentido, é o rumo da nossa vida. Eu penso que nesse sentido colhemos aqui uma lição, entre outras, portanto, tornar o credo cada vez mais vivencial, ou seja, não ser apenas uma profissão externa, mas uma profissão externa que depois tem consequências na nossa vida pessoal e também comunitária. Por seu turno, Fernando Moita, presidente do Secretariado Nacional da Catequese, afirma ser essencial que todos percebam o credo, que é uma das formas de expressar a nossa fé e de encontro pessoal com Deus. Era um dos grandes desejos nossos de que este encontro servisse não só para que o credo, esta afirmação da nossa fé, seja uma experiência e seja o resultado e promova e provoca o encontro pessoal com Jesus Cristo, para depois também este encontro ser celebrado, ser vivido individualmente, logicamente, mas sobretudo em comunidade. O grande lema, digamos, que colocamos para este nosso encontro era eu creio, nós queremos. Um bocadinho exemplo do concílio de Niceia e depois de Constantinopla e o símbolo dos apóstolos. Eu creio, nós queremos. É sempre um desafio muito grande. Esta, não digo dicotomia, mas esta perspectiva dialógica entre o eu e o nós. É lógico que o eu só se entende verdadeiramente no encontro com nós. Também no encontro com Jesus Cristo. A experiência de fé é sempre uma experiência pessoal. Mas é também uma experiência em comunidade, em grupo. Por isso, acredito que estamos todos muito contentes por esta experiência feita nestes 2 dias. 3, amanhã também é encontro. O 62º Encontro Nacional de Secretariados Diocesanos da Catequese encerrou com uma celebração na Sé Catedral, presidida pelo Bispo Dom Armando Esteves Domingues, que pediu criatividade que ultrapasse o cansaço pastoral. Per Viam é uma instalação artística de Andrea Santolaia, que é uma aliança entre a fotografia da alma e da tradição com meditações literárias. A instalação pode ser vista na Igreja do Bom Jesus, em Rabo de Peixe, até 30 de maio. Esta Per Viam é um Via Crucis, esta Per Viam é uma maneira de nós apresentarmos através das artes, da fotografia e da literatura, uma viagem, carregar a cruz através do Espírito, para podermos nos encontrarmos e perceber que é que nós somos aqui na Terra e também lá no céu. Conta exatamente, não sei se exatamente, mas tenta contar a parte cultural, a parte humana e a parte do sentido das pessoas através do indivíduo e também da comunidade, do local até o mais global. Uma viagem fotográfica onde as romarias têm lugar de destaque para o pároco Nuno Pacheco de Sousa. A instalação é uma forma dos paroquianos se sentirem pertencentes a este lugar. É também um intuito de provocar a comunidade, de provocar as próprias pessoas que vêm à missa, que talvez não estão tão despertas quanto isto,
nem podem até nem achar tanta piada, passo a expressão, a ver estas fotografias, mas que depois vão se revendo, sendo eles os intervenientes nas fotos, porque têm estas tradições e esses costumes e sentem-se pertença deles e sentem-se pertença também depois destas fotografias que os acabam por retratar. Numa lógica intimista, a Per Wiem começa numa mesa onde todos se juntam a partir de um amor fundacional para convidar e celebrar, e todos vão convocados por esse amor que se transforma num elo forte, feito cuidado, distribuído num abraço e alimentado pela fé da eternidade, para visitar até 30 de maio. Aslam, ok? Pois, change para Christian Poplar. Mariam tem 39 anos, Eidari 40. Nasceram ambos no Irão. Têm 4 filhos. Os 3 rapazes, Tiam, Tiara, Amirali e a mais pequena, Amireza, a menina da casa. Conheceram a Igreja Católica através de uns amigos e começaram a interessar-se pelo culto. O pai, Eidari, era islâmico e sabia que no Irão só os filhos de católicos podem ser católicos. Um islamita nunca poderá mudar de crença sob pena de ser executado. Foi esta a grande motivação para fugirem do Irão, a liberdade religiosa. Fugiram primeiro para a Bielorrússia, onde se fixaram há algum tempo. O casal e os 2 filhos mais velhos fizeram lá o seu batismo, mas a dificuldade em conseguir a legalização, aliada ao medo de deportação, fê-los procurar um novo destino. Rumaram então a Lisboa, onde estiveram alguns meses. A adaptação, dizem, foi muito difícil, mas quando começaram a habituar-se, conheceram o professor Tomás Dentinho, que lhes falou do arquipélago dos Açores. Estão há pouco mais de 2 anos e meio na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo. Eidari é hoje funcionário de uma empresa angrense de pintura e bate-chapas. Diz que a língua foi inicialmente o grande obstáculo, mas garante ser muito feliz pelos Açores. A tal ponto que, mesmo que os filhos prossigam estudos fora da região, adianta que não sairá da ilha. Passados 2 anos e meio, frequentam as igrejas de São Bento, paróquia onde residem, e de Santa Luzia, de Angra. Mas foi em São Carlos, na paróquia do padrinho Tomás Dentinho, que decidiram batizar os 2 elementos da família que ainda não tinham recebido o sacramento cristão. A Amirali e a Amireza, de 10 e 7 anos, estudam no Colégio de Santa Clara e já falam português quase fluentemente. Chegam a ajudar os pais na comunicação. A Amirali foi, de resto, o porta-voz da família na entrevista com o Igreja Açores. A Amireza diz, por outro lado, querer seguir a vida de irmã religiosa. A Amirali, assim como os 2 irmãos mais velhos, pratica futebol e futsal no Lusitânia. Dizem os pais que tem muito jeito e que gostava de seguir a carreira de futebolista. O clube tem sido, aliás, um bom aliado na documentação para a legalização das crianças de 6 em 6 meses. No passado domingo foi dia de festa para a família iraniana radicada nos Açores. São agora os 6 batizados na Igreja Católica, um exemplo de resistência e luta pela liberdade religiosa. Mariana fica aqui, resto da vida. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. O Santo dos Pobrezinhos é um filme de Roberto Rossellini, rodado em 1950. Nele assistimos a vários capítulos, autênticos recortes da vida comunitária de São Francisco de Assis e os seus companheiros frades. O filme é um retrato gentil e comovente da inocência destes homens. O realizador explicou sobre este que a sua intenção fora precisamente contrapor a simplicidade de Francisco com os problemas do mundo no século XX. O que se nos é dado ver é então algo cheio de ingenuidade, total abandono à lei do Evangelho, ausência de competências técnicas e da tal inteligência própria dos filhos das trevas. A primeira comunidade franciscana parece muitas vezes ser um grupo de crianças grandes, gente que sabe ser feliz com pouco
e que vive em absoluta paz. O Santo dos Pobrezinhos é um tributo adequado ao Papa que nos deixou esta semana. Também ele viveu agarrado a Deus, aos pobres, aos desprezados, ao combate contra o farisaísmo na Igreja, à felicidade como não a pensa o mundo, à gratidão pela natureza que nos cerca. Também ele deixou a sua marca no mundo, marca esta cujo tamanho ainda não conhecemos. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E neste Igreja Açores, o convidado é Monsenhor Mário Rui Oliveira, sacerdote da Arquidiocese de Braga, chefe da Chancelaria do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, é canonista e foi responsável pela tradução, entre outras coisas, de diversos livros de Tonino Guerra para português, poeta e escritor italiano. Aliás, as letras unem-no ao cardeal português que tantos consideram um forte candidato ao papado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seria uma boa notícia para Portugal, para o mundo e para o senhor em particular, Monsenhor Mário Rui, o fumo branco do conclave anunciar o cardeal José Tolentino como novo Papa? Muito boa tarde e é com muito gosto que estou com vocês também aqui a partir da Ilha do Pico, em que estou a trabalhar também um pouquinho com os sacerdotes aqui da ilha. Antes de mais, seria uma boa notícia termos um sacerdote ou um cardeal que seja Papa e que seja sobretudo um bom pastor e um santo padre. Se é português ou não é português, nós confiamos isso aos destinos do Espírito Santo e à grande misericórdia e amor que o Senhor tem pela sua Igreja. Claro que, naturalmente, como portugueses, teríamos um gosto redobrado se ele falasse português, a língua de Camões e de Fernando Pessoa. E, naturalmente, se fosse o cardeal Tolentino, também seria ouro sobre azul. Creio que não estou a interpretar também não só os sentimentos meus, mas seriam também de toda uma nação, porque ele é muito amado, é muito querido, e por isso vivemos também este momento com muito entusiasmo, ainda que, naturalmente, são coisas que não dependem de nós, dependem das nossas orações, isso sim, para que o Senhor conceda à sua Igreja aquilo que é mais necessário. Aliás, hoje houve uma nota da Sala Stampa do Vaticano justamente a pedir oração das comunidades pelos cardeais para que o Espírito Santo também deixe sobre eles e os oriente, digamos assim, nesta escolha que começará na próxima semana, no dia 7. O senhor está no Pico a orientar o retiro dos sacerdotes, como já disse, é o terceiro turno do clero diocesano que está a fazer este retiro. A partir de uma periferia geográfica, como é que vê o conclave? Bem, sabe que agora, como um mundo globalizado, não há periferias e por isso todos nós vivemos também sempre com muita alegria, com muito entusiasmo este momento, depois de termos vivido com muita tristeza, mas também com muita esperança o falecimento do Santo Padre, Papa Francisco. Eu tive a oportunidade ainda de participar no funeral das exéquias e foi um momento de grande emoção, de uma forte presença espiritual que se sentia, quase que se tocava, daquela multidão imensa de pessoas que quiseram dar uma última saudação ao Santo Padre e manifestar-lhe todo o carinho, ou retribuir todo o carinho que receberam da parte deles. E por isso aqui também vejo com pequeninos sinais, por exemplo, as bandeiras da meia haste, as orações que fazemos aqui neste retiro, na liturgia, que temos sempre presente o Santo Padre e temos juntamente com ele este momento muito importante para a Igreja. Não será um conclave fácil, o momento que vivemos é singularmente importante e por isso é que a Igreja tem necessidade de rezar. Nós não somos uma organização como outra qualquer, nós somos uma instituição fundada por Jesus e no centro da nossa, o pulmão da Igreja é de facto a oração, que é o oxigênio da nossa vida cristã e por isso o nosso modo de expressar comunhão, o nosso modo de estar próximo deles e de pedir ao Espírito Santo que nos assista é precisamente através da oração. Não podemos, ainda que estejamos no Pico, que estejamos no continente, que estejamos em Roma,
que estejamos, seja onde for, o nosso modo de estar em comunhão com os cardeais, os senhores cardeais que estão em Roma, e com todos os bispos que pelo mundo fora rezam, é precisamente através da oração. Pergunto-lhe, neste momento do mundo e da Igreja, que perfil veria como o mais adequado para liderar-se a Igreja Católica e sedimentar de alguma forma a relevância, não é que ela tenha sido perdida ao longo destes 2000 anos, mas que o Papa Francisco soube retomar com alguma firmeza, sobretudo junto daqueles que estavam mais afastados da Igreja, junto daqueles que até nem tinham relação com a Igreja, mas que devolveu aqui uma segunda oportunidade à Igreja para se tornar relevante num mundo cada vez mais secularizado. Portanto, pergunto-lhe que perfil é que veria como sendo necessário. Já disse que o conclave não vai ser fácil, naturalmente todos intuímos porquê, mas pergunto-lhe então que perfil é que antevê como sendo o mais adequado. Sabe, eu acho que o Papa Francisco foi um Papa muito corajoso, foi um grande profeta e, sobretudo, ajudou e forçou o olhar da Igreja a centrar-se naquilo que por vezes nós considerávamos a marginalidade, a periferia, o lixo do mundo. E ele forçou o nosso olhar para os pobres, para os imigrantes, os que sofrem, e isso é uma grande herança que naturalmente o Papa que virá não pode pura e simplesmente arquivar. Terá de fazer tesouro de tudo isso que o Santo Padre nos ajudou a compreender que é fundamental para ver o Evangelho, a centralidade dos pobres na Igreja, mas naturalmente que o Santo Padre concentrou-se nas periferias existenciais, no amor aos pobres, visitando as prisões, recebendo até pessoas que estavam socialmente marginalizadas, mesmo devido à sua condição sexual, e por isso o mundo que nos está a chegar, sobretudo com as mudanças de época de que falava o Papa Francisco e com a revolução da inteligência artificial, naturalmente o Papa que virá terá de ser alguém que é capaz de interpretar os sinais da cultura deste mundo forte, de uma mudança de época, e que seja capaz de saber ler os sinais dos tempos com muita perspicácia, com muita sabedoria e tentar dar uma resposta. Por isso eu penso que neste campo, creio que o Cardeal Tolentino seria uma voz interessante, muito importante para a Igreja, porque é alguém que tem um contacto ativo, dinâmico com a cultura, ele sabe ler muito bem os sinais, sabe intuir aquilo que vem ao nosso encontro e sabe sobretudo fazer uma grande leitura de fé desses acontecimentos. E por isso acho que a Igreja terá alguns aspectos que considerar, sobretudo porque talvez tenham sido menos centrais na vida da Igreja, como a cultura, como a justiça, já que se sublinhou tanto o papel da misericórdia de Deus, também se calhar é necessário, hoje em dia houve algumas questões, alguns dossiês que ficaram abertos, mas também a sensibilidade pela justiça e, sobretudo, colocar sempre no centro a centralidade do ser humano. Porque nos conflitos que estamos a assistir, nas crises de civilização que estamos a assistir, nas guerras, sejam comerciais, sejam de facto também guerras dos países, colocar de novo a preocupação pelo ser humano, pela pessoa que sofre, que vive estas crises, é importante dar-lhes uma palavra de esperança. Por isso será também uma continuidade com o pontificado do Santo Padre, que preocupou-se também muito por dar uma palavra de esperança. O jubileu é dedicado à esperança, mas há sim algumas coisas que é necessário que o Santo Padre saiba de facto interpretar de um modo novo. E creio que hoje em dia aquilo que vem aí de novo com a revolução da inteligência artificial precisa que a Igreja saiba também escolher um Papa que seja capaz de dialogar com esse novo mundo. Ler os sinais e lê-los com rapidez, que é às vezes uma das coisas que nós nos queixamos, porque o tempo da Igreja às vezes parece ser um bocadinho desfasado. Eu não diria que tem que acertar o passo com as redes sociais, com o tempo do efêmero, mas às vezes com a própria realidade dos dias, das famílias, dos jovens, daqueles que
também precisam de algumas respostas rápidas. Mas, sabe, isso também não é mau que a Igreja dê um passo atrás para ver mais longe, com uma certa equidistância. E também, se calhar, nós precisamos de desacelerar um pouco. Nós estamos num ritmo frenético, numa voracidade tal, que é preciso que haja pessoas que olhem para a realidade com um olhar sábio. E isso a Igreja, creio que é qualquer coisa que tem para oferecer à sociedade. Se calhar, dando um passo atrás, a gente consegue ver com uma maior distância e refletir melhor sobre os acontecimentos. Por isso, acho que é também um grande serviço que a Igreja pode dar. Naturalmente, a Igreja tem que estar na linha da frente na reflexão sobre os problemas, mas com calma, iluminados pela luz do Evangelho e do magistério da Igreja, dar uma palavra de esperança nas situações que estamos de facto a viver e que venham ao nosso encontro com muita velocidade, sem dúvida nenhuma. O senhor está no Pico a orientar, como dissemos no início, o terceiro turno do retiro dos sacerdotes diocesanos. Do que é que têm falado? Estamos no Pico, aqui com um grupo de cerca de quase 20 sacerdotes, aqui das várias ilhas, e estamos a tratar um tema muito interessante, que é de uma grande densidade espiritual e psicológica e antropológica, mas que aparentemente parece um tema muito démodé, fora de moda. Eu propus revisitar a grande tradição dos padres da Igreja, sobretudo uma personagem que vem ao de cima, que é o Evagrio Póntico, que é um monge que dedicou a sua vida a Deus no desertos do Egito e da Síria, e que escreveu alguns manuais sobre os pensamentos, as paixões, as sugestões que se insinuam no caminho espiritual do cristão e que o impedem de chegar a Deus. São aquilo que depois ficou fixado através do Papa Gregório Magno e de Cassiano, que fez a leitura para a tradução para o Ocidente, aquilo que nós hoje chamamos os pecados capitais. Portanto, a gula, naturalmente os pecados capitais que nós hoje conhecemos são reduzidos a 7, mas este monge do deserto falava de 8 pensamentos malignos na luta espiritual. A palavra grega seria os logismoi, que é o tema que lhe dei a estas conferências, e que seria trabalhar então, porque tem uma grande densidade espiritual e psicológica. Digamos que o Evagrio Póntico foi como antecedeu durante muitos anos, muitos séculos, aquilo que depois Freud e Lacan vieram falar com a psicanálise e com a psiquiatria. Então estou-lhes a propor, fiz uma proposta de refletirmos na vida sacerdotal sobre algumas relações deformadas com a realidade, tipo a gula como uma relação deformada com a comida, a luxúria como uma relação deformada com o corpo e a sexualidade, a avareza como uma relação deformada com as coisas, sobretudo com o dinheiro, a ira como uma relação deformada com os outros, a tristeza, que depois não entrou nos pecados capitais que nós hoje temos no catecismo, mas que o Evagrio tratou, que seria esta relação deformada com o tempo, a assédia, que seria a preguiça espiritual, uma relação deformada com o espaço, depois também a inveja ou a vanglória ou a soberba como uma relação deformada com o agir, e finalmente o pecado dos pecados, o orgulho como uma relação deformada com Deus. São estes 8, cada um destes pensamentos malignos, estas paixões ou estas sugestões ou imagens, são uma oportunidade para a gente rever a nossa vida à luz do Evangelho, à luz também desta doutrina da Igreja, e sobretudo é descobrir a grande riqueza deste património que nos põe em causa como cristãos, como seres humanos até, porque, como diz Evagrio Póntico, todo o ser humano não pode inibir-se, escusar-se destas tentações, destas paixões.
E como é que um sacerdote as pode ultrapassar quando hoje, se calhar, faz menos silêncio do que deveria? E, aliás, não é exclusivo do sacerdote, é o produto, digamos assim, da tal sociedade do ruído, da tal sociedade voraz que não tem tempo para nada e que se gasta e consome a correr atrás das coisas. Pergunto-lhe como é que o sacerdote pode fazer esse exercício, sendo hoje solicitado para tanta coisa. Claro que na sua sabedoria a Igreja, intuindo, descobrindo, examinando e notando estas paixões dentro do ser humano, da alma humana, contrapõe na sua sabedoria também virtudes para estes vícios. Desde logo a moderação, desde logo a castidade contra a luxúria, a partilha contra a avareza, a magnanimidade ou a mansidão do coração contra a ira, a alegria contra a tristeza, enfim, uma série de virtudes que se contrapõem a estes vícios. E é muito bonito também pensar, e isso é um modo de estarmos em comunhão com o Papa Francisco, é que uma das últimas catequeses que ele fez, cerca de 1 ano ou 2 anos atrás, nas quartas-feiras das audiências em São Pedro, ele dedicou toda uma série de catequeses a este tema, ao tema dos vícios e ao tema das virtudes. Porque creio que faz a síntese de uma vida, de uma alma que caminha, que se preocupa da sua perfeição para chegar até Deus. E por isso, naturalmente, o silêncio é fundamental, mas também a espiritualidade eucarística, em que Deus dá e oferece a sua vida por amor a nós e aos outros, e que é a meta, é o princípio e é o fim da vida da Igreja. E por isso, através do silêncio, através da humildade, através da mansidão, através de todas estas virtudes, colocando tudo isso no coração de Jesus, que é a Eucaristia, poderemos encontrar o caminho, digamos que a via rápida, a autoestrada para chegarmos mais facilmente a Deus. E é o projeto de santidade que ele tem para cada um de nós, para os sacerdotes. Aliás, o Papa Francisco talvez seja a dimensão, nestes dias em que ouvimos tantos elogios, tantas análises relativamente ao Papa, todas elas merecidas naturalmente, mas houve sempre um aspecto que ficou um bocadinho à margem dos comentários, que foi justamente este apelo à santidade e a este desejo de combater um certo mundanismo dentro da Igreja. O mundanismo é a falta de Deus, naturalmente, mas para além da falta de Deus é também deixarmos-nos mundanizar por aquilo que o mundo nos dá todos os dias. Portanto, esta a proposta também que traz o Papa Francisco para o meio deste retiro. Claro que sim, claro que sim. E, naturalmente, a mundanidade é, de facto, vivermos sem o Evangelho, vivermos sem a espiritualidade, vivermos sem a comunhão com Deus, e por isso não só o Santo Padre, o Papa Francisco, mas toda a Igreja sempre insistiu nisso. O próprio Evangelho diz que nós não somos do mundo, mas de qualquer maneira sempre tendo presente que Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio Filho. E isto, digamos que os exercícios espirituais é precisamente o grande mergulho que damos no oceano de Deus, e para que possamos emergir lavados, purificados, revestidos também do seu amor. Isso é muito interessante. Claro que o Papa Francisco abriu-nos tantas portas e agora é preciso que nós saibamos aproveitar disso, revisitar os seus ensinamentos, porque cresceremos não só em humanidade, mas também na comunhão com Deus e na santidade, que é fundamental também para cada um de nós, dos cristãos e dos sacerdotes em particular. Muito obrigada, Monsenhor Mário Rui Oliveira, pregador do 3º turno do Retiro do Clero Diocesano, que está a decorrer no Pico. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O programa Igreja Açores termina por aqui, no dia em que a liturgia nos dirige, uma vez mais, o olhar para o acontecimento capital que vai desde o domingo da Ressurreição, o domingo de Páscoa, até ao Pentecostes. Anunciar Jesus vivo, como fizeram os discípulos. Bom domingo. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.